Como vão, meus amigos? Bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos tratar sobre um tema que é recorrente sempre que se fala em segurança pública, que enfrenta muita oposição, mas acaba prevalecendo de acordo com as atuais políticas de desencarceramento. É o que a gente chama de saídas temporárias, saidões ou saidinhas, como você prefira. Aqui em Brasília, nesse Natal, a gente teve um caso emblemático, onde uma senhora de 61 anos acabou assassinada em decorrência dessas liberações. Confere aí comigo, fica até o final. Sempre que a gente tem um feriado no Brasil, a gente é tomado de espanto com aquela cena de centenas, às vezes milhares de presidiários deixando as cadeias pela porta da frente, chegando nas rodoviárias estaduais, nas rodoviárias das cidades e povoando a cidade com aquela população que estava presa até um dia atrás. São as famosas saidinhas ou saídas temporárias, um mecanismo que tem como justificativa a ressocialização dos presos, mas que acaba trazendo um certo desconforto e insegurança para toda a população. Aqui em Brasília, um desses caras que estava em saída temporária acabou sendo vítima de uma tentativa de homicídio. E nessa tentativa de homicídio, uma senhora acabou morrendo. O caso aconteceu aqui na cidade de Ceilândia, periferia do Distrito Federal. E a dona Jusilene Oliveira, de 61 anos, foi assassinada no dia de Natal, enquanto estava reunida com a sua família. Roberto Miranda, que era pai da neta de Jusilene, foi até a casa dela para fazer uma visita, para conhecer o neto e a filha, já que ele ficou preso muito tempo e provavelmente não conhecia a filha ainda, que já tinha 23 anos. No momento que ele estava lá, um desafeto do crime, alguma coisa nesse sentido, acabou sabendo que ele estava na casa de Jusilene e foi até a casa de Jusilene. Chegando naquela casa, ele desferiu 9 disparos contra a residência de Jusilene, fazendo com que Jusilene fosse atingida de forma fatal. Roberto Miranda, que era o alvo do atentado, acabou sendo atingido, mas está hospitalizado em estado bem preocupante, mas até agora está vivo, até o momento onde eu gravei esse vídeo. O caso continua em investigação. A gente não sabe se o cara que estava lá fora, que fez os disparos, também era algum criminoso beneficiado pela saidinha. Mas provavelmente, quando a gente for ver, ele já teria várias passagens, com certeza. Pelo menos esse é o histórico. O caso me chamou muita atenção porque eu conhecia Jusilene, uma pessoa que eu estive na casa dela, o que traz uma tristeza maior para a gente, uma sensação de impotência diante desse quadro. Esse caso da Jusilene mostra que as saidinhas não são um perigo apenas para as pessoas da sociedade, mas também para os próprios presos que são beneficiados pela medida. Caso Roberto Miranda não tivesse saído da cadeia, provavelmente agora ele não estaria no hospital inspirando cuidados e até com risco de vida. Mas como ele estava fora, ele acabou sendo vítima desse atentado. Mesmo sendo um caso extremamente grave, esse caso não ganhou o destaque que merecia. Se você for procurar esse caso, eu estou deixando aqui a reportagem que eu utilizei para fazer isso, para fazer esse vídeo. Se você for procurar o caso, ele ficou restrito aos noticiários policiais. E sempre com matérias de no máximo 2 ou 3 parágrafos. Sequer o nome de Jusilene é citado nas manchetes. Ou seja, não há muita empatia com a vítima por parte da imprensa ou desses especialistas que defendem essas medidas como as saídas temporárias. É um desprezo total pelo sofrimento da família. A minha esperança agora é que Deus possa consolar essa família, que possa dar esperança a essa família, que essa filha, esse neto, possam recuperar a alegria de comemorar o Natal, mesmo diante dessa tragédia tão absurda que aconteceu. Sempre os teóricos, os especialistas em segurança vão discutir as saídas temporárias. Isso é feito de forma fria. O que eles gostam de mostrar são tabelas, gráficos, estatísticas. E as tragédias pessoais, como no caso de Jusilene, são consideradas sempre casos isolados. Apesar da gente, eu e você, estarmos vendo isso todos os dias. Vemos aí pessoas que foram assaltadas por criminosos que foram liberados nas saidinhas, pessoas assassinadas, agredidas, estupradas, todo tipo de crime. E levando em consideração que muitos desses também não voltam para a cadeia. Uma porcentagem até considerável. Basta você pesquisar aí que você vai ver. Eles dizem que 10%, 5% não é muito, mas de 3 mil presos, por exemplo, como é comum, ou de 30 mil presos, como acontece no estado de São Paulo, nas saidinhas, são 3 mil presos. Né? Se forem 3 mil, são 300 presos. É um absurdo que um número tão grande de condenados saia pela porta da frente das cadeias. Como essa
tragédia pessoal acaba não importando muito, os números frios, que são computados e analisados sempre por aqueles especialistas nos seus confortáveis gabinetes com ar-condicionado, né? Geralmente eles moram em bons e bonitos condomínios fechados e alguns até andam em carros blindados. Os juristas, os intelectuais, os membros aí do mainstream da mídia, que são os principais defensores dessa medida, do conforto, né, e da segurança dos seus gabinetes, dos seus palácios, das suas redações, eles conseguem defender essas medidas. Talvez porque não estejam nas ruas, nas periferias, vivendo a vida real do cidadão comum. Eles acabam defendendo isso como uma pauta humanitária. O que eles esquecem é que quando fazem isso, eles não estão defendendo as vítimas. Ao contrário, eles geralmente nem ligam para as vítimas. Você vai ver muito pouco relevância dada em matérias, em artigos científicos, em estudos acadêmicos, na questão das vítimas. O foco vai ser sempre o criminoso, como se ele fosse a parte mais importante, quando na verdade a parte mais frágil, a parte que deveria ser protegida, são as vítimas. E se você concorda comigo, deixa aí no seu comentário o que você acha das saidinhas. Como você acha que isso pode acabar? A gente sabe que não dá para acabar de uma vez, porque mesmo que tenha sido implementada uma lei aí pelo deputado Guilherme Derrite, dizendo que acabaria com as saidinhas, essa medida não acabou, uma vez que o princípio da irretroatividade da lei penal não permite que uma pena mais gravosa ou que uma medida mais gravosa seja aplicada àqueles que já foram julgados. É um princípio importante. O grande erro aqui não é que o princípio da irretroatividade da lei, mas como que o lobby das políticas de desencarceramento conseguiram aprovar junto ao Congresso Nacional uma medida tão injusta, uma medida tão desumana, uma medida tão revoltante quanto as saídas temporárias. Um grande abraço e até a próxima.